Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, dia 11 de maio. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa geral audiência, essa paciência com o Modesto, procurando trazer assuntos sempre do interesse da nossa cidade. E hoje o Pensando, mais uma vez, conversa com a Câmara Municipal através de um dos seus mais experientes e atuantes vereadores. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, esse é o tema do programa desta noite. Em tempos de 200 anos, também são tempos da Câmara Municipal no Pensando. Mas vamos para os meus recados iniciais. Devido à reprise do programa na última sexta-feira, eu reprisei um programa em homenagem ao Dr. Heródoto, eu deixei de registrar alguns aniversariantes. E eu gostaria, mesmo que passado um pouco, deixar registrado pelo meu carinho com esses aniversariantes. Eu começo falando na sexta-feira, dia 4, foi data festiva para o Grimaldino Narciso, o vereador, ex-vereador cigano. Um abração para o Grimaldino, gente da melhor espécie. Também no dia 4, meu amigo, ex-comandante do 11º BPM, ex-superintendente da Altran, conceituado leonino, Celso Novaes. Um abração para o Celso pelo aniversário. Dia 6 foi o aniversariante aqui da TV Zoom, nosso amigo, um importante nome da Zoom, Rodrigo Panaro. Um abração para o Panaro pelo aniversário. No dia 8, terça-feira, foi a vez do jornalista Edivaldo Guizo também comemorar seu aniversário. Ainda no dia 8, quem comemorou a sua data festiva foi o conceituado médico Dr. Carlos Peste. Também dia 8, o ex-secretário municipal de turismo, até recentemente, o Wilton Jorge Matos Neves, também fez aniversário. Um abração para o Wilton. Dia 9, um grande nome aí, friburguense, conceituado escritor e conferencista, quarta-feira agora recente, Hamilton Werneck. Um abração para o meu amigo Hamilton Werneck, tudo de bom para ele. Dia 10, a minha sobrinha, trabalha até comigo, nós trabalhamos juntos na mesma empresa, Ayla Karine Brust, esposa do meu sobrinho Paulo Henrique Pedretti. Por sinal, tive com o Paulo Henrique há pouco, agora à tarde. Ela aniversariou ontem, dia 10, meu abração. Tem um registro também de um aniversariante muito especial. Esse ocorreu no último domingo, dia 6. É uma entidade que eu tenho um carinho imenso pelo reconhecimento do trabalho prestado dessa entidade. No último domingo, dia 6, quem completou 39 anos de relevante serviço à nossa região foi a PAI Nova Friburgo. Aproveito e mando um abração para toda a família PAI, em especial para a grande timoneira Dorinha, não é? Que vai ser justamente homenageada na próxima semana com a Comenda Barão de Nova Friburgo. Um abração a toda a família PAI. Quero fazer também um registro que eu considero importante, não é? No último dia 8, agora terça-feira, o Pensando Nova Friburgo comemorou seu aniversário. São 16 anos ininterruptos no ar, são 840 programas nesse período, cerca de 540 entrevistados, muitos deles várias vezes. Enfim, eu agradeço a todos que me permitiram chegar a estas importantes marcas. Inicialmente ao bom Deus que me deu saúde para chegar até aqui. A vocês, caros telespectadores, caras telespectadoras, que vocês são a razão maior de ser do programa. E vocês sempre me receberam com muito carinho e muita consideração. Claro, meus colegas de trabalho, sem eles não conseguiria chegar a essa importante marca. Então, em homenagem a eles, agradeço e homenageei os dois que estão aqui comigo hoje. O meu amigo Duva Cansado, que está aqui, cinegrafista, flamenguista cansado, e o meu amigo Marconino lá em cima. E, evidentemente, só com a ajuda deles que eu consegui chegar tão longe. E, claro, a diretoria da emissora pela confiança em mim depositada. Enfim, com felicidade que eu resisto essa data, 16 anos do Pensando, no último dia 8. Agora vamos falar dos aniversariantes dos próximos dias. Hoje é data festiva para o vereador Johnny Maicon. Um abração para o Johnny Maicon pelo aniversário. Tudo de bom para você, Johnny. Segunda, dia 14, será a vez do ex-presidente da Câmara Municipal, Luciano Faria, comemorar seu aniversário. Um abração para o Luciano. E terça, dia 15, será a vez da jornalista Tamara Castro, foi colega nossa aqui da Zoom, competente jornalista, comemorar seu aniversário. Um abração para você, Tamara.
Vamos agora falar de aniversariantes especiais, não é? Domingo agora, dia 13, um acolhedor clube friburguense estará completando 65 anos de relevantes serviços prestados à Nova Friburgo, em especial aos bairros de Olaria e Cônego. Estou falando do Roquiano Social Clube. Um abração para a família do Roquiano. 65 anos não são 65 dias. Então, que vocês continuem trilhando esse belo caminho que vocês trilharam até aqui. E na quarta, dia 16, será uma data muito especial para a família TV Zoom, que foi a primeira TV local do sistema RCA. Ela vai completar 18 anos na próxima quarta-feira, dia 16. Ao longo deste tempo, vocês que acompanham a TV Zoom sabem que, fruto de um trabalho sério e comprometido com a Nova Friburgo, nós conseguimos o que eu considero mais importante, a confiança de vocês. E isso a TV Zoom tem de sobra, confiança. Ela trabalha, faz da forma que ela acredita que é a melhor para a Nova Friburgo, pode até errar, mas faz com carinho, com seriedade. Então, eu me orgulho de fazer parte dessa família TV Zoom, desses 18 anos, 17 eu estou aqui. Então, é um prazer comemorar essa data festiva, tá? Um abração a todos, a diretoria, a todos que estão na TV Zoom e passaram pela TV. E agora vamos falar do grande aniversariante do século, não é? Há 200 anos, em 16 de maio de 1818, Dom João VI, então rei unido de Portugal, Brasil e Algarve, o nome era bonito, né? Baixou um decreto que mudou para sempre as terras do Morro Queimado, né? A criação da nossa Nova Friburgo, né? Passados esses 200 anos, né, apesar do descuido de muita gente que mora aqui em Friburgo, que eu não chamo de friburguense, eu chamo de friburguense aqueles que moram aqui e cuidam da cidade. Lamentavelmente tem uma turma que mora aqui e não cuida, né? Apesar de governos, muitas vezes, que não cuidam da cidade, né? Infelizmente, nem sempre os governos que nós escolhemos são comprometidos com a cidade. Quem está comemorando 200 anos é a Nova Friburgo, é a nossa história, somos nós, aqueles que fazem a diferença. Eu tenho certeza que eu luto por fazer essa diferença, e muita gente lutou no passado, continua lutando hoje. Como eu tenho certeza que o meu entrevistado está fazendo, pelo belo trabalho que ele está fazendo lá na Câmara. Enfim, a esses friburguenses comprometidos com a nossa cidade, eu me ombrei, lembrando sempre, algumas pessoas falam, Modesto, mas o governo, não, quem está comemorando 200 anos é Nova Friburgo. Não é governo A, nem governo B, não é Câmara A, Câmara B, Nova Friburgo. E essa Nova Friburgo, eu amo essa cidade, eu sempre falo, eu não nasci aqui, vim para cá muito novinho, vim para cá eu tinha 2 meses, depois passei cerca de 13 anos no Rio, fui para lá para estudar, voltei para cá, por quê? Porque eu amo essa cidade, uma cidade cheia de problemas hoje sim, mas cheia de virtudes também, e nós só teremos mais virtudes, só venceremos os problemas que nós temos por nós mesmos, tá? Aqueles friburguenses que amam e trabalham em favor dela, nós temos que talvez ser mais proativos e mostrar àqueles que não têm carinho pela cidade 2 situações. Eles têm que passar a ter carinho pela nossa cidade ou vão cuidar da vida dele em outros cantos. E com relação aos governantes, se nós não estamos elegendo bons governantes, temos que passar a eleger bons governantes, tá certo? Então um abração para mim e para a nossa querida Nova Friburgo. Vamos agora para aqueles meus resistes. Hoje eu peço ajuda aqui ao meu Duva Cansado para mostrar esse cartaz. É com prazer. Essa aqui é uma entidade que faz por merecer o título de A Nova Friburgo dá certo. Estou falando do Lar Abrigo Amor a Jesus. E no próximo domingo, dia 20, sem ser esse domingo outro, das 11 às 18 horas, nós teremos mais um festival do pastel, né? Aquele pastel do Laje realmente é um pastel que a gente come 1, come 2, come 3, come 5 e vai embora, né? Então é o precinho camarada de R$15, com direito a 5 pastéis, um refrigerante ou suco, né? E tem uma série de atrações musicais, o INEC estará lá, o Instituto de Esporte e Cultura de Nova Friburgo, enfim, Jader Silva e Modelos, será a Cissa Reco e Marcos Vinícius, Toque Feminino, Efeito Estufa, Vitor Ferraz, enfim, DJ Cris Carr. Então é uma boa pedida. Próximo domingo, se ser o outro, próximo domingo não, domingo, daqui a 2 domingos, né? Dia 20, lá no Laje, Festival do Pastel. Semana que vem eu vou lembrar. Podemos esquecer, não. Agora, falando de utilidade pública, já falei no aniversário do APAI, mas falo sempre, está aí na telinha os dados da APAI. É importante que nós continuemos ajudando a APAI, tá certo? A APAI precisa da nossa ajuda, são 39 anos e ela precisa continuar fazendo esse trabalho. E a nossa ajuda é importante.
Vê um outro número que está na telinha também, que é o disco de denúncia da Polícia Militar 25234590 e o WhatsApp do 11º Batalhão. Também está na telinha aí, que é o 981-325273. É importante, eu canso de dizer aqui, se a Constituição diz que segurança é dever do Estado, ela também diz que é obrigação de todos. E uma das formas de cumprirmos a nossa obrigação é fornecendo informações à Polícia Militar. Um outro número que eu peço para registrar aí é o disco Iluminação Pública. Esse número é da 25259125, tá certo, esse número mesmo. Esse número atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Como foram mais de 8 meses sem manutenção, existe uma demanda muito forte, certamente esse número é muito requisitado. Então, se não atender de primeiro, insista, mas eles estão atendendo. Eu já liguei umas 2 ou 3 vezes lá, por questões, aí me atenderam direitinho. É o 25259125, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É lá na Secretaria de Serviços Públicos. É outro número, esse eu não forneço mais. Eu parei e cada dia eu me aborreço mais com essa secretaria. É a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu forneci o número aqui para tirar mal educado das portas das garagens, mas não consigo. Olha, cada vez esse pessoal me irrita mais. Ou porque estão dormindo ou porque estão fazendo bobagem. Eles são ótimos. Quando não estão dormindo, estão fazendo bobagem. Eu não vou falar nem ordem. Eu acho que tinha que ter, acho que está na hora da Câmara até, como se passa por lei, tirar o ordem lá da Secretaria, porque ela não cuida da ordem. As ruas estão uma bagunça. Hoje mesmo eu trabalho lá na praça, mas hoje eu fui a um sepultamento no cemitério São João Batista, subi Alberto Braun, é uma bagunça, a nossa rua, calçada, bagunça pura, aquela promessa do prefeito que ia acabar com essa bagunçada, mal comerciante, fazendo barulho no ouvido da gente, mal comerciante usando as calçadas, que é para uso do pedestre, camelô para tudo quanto é lado, enfim, ordem não tem. Então é melhor tirar o nome de ordem, sugiro que a Câmara Municipal vote uma lei e fale assim, não tem mais ordem, porque ela não existe. E mobilidade urbana, meu Deus do céu. Ontem, na hora que eu saí do trabalho, um engarrafamento monstro na Praça Getúlio Vargas. Sabe por quê? Ninguém andava na Rua 7, ali na Rua Augusto Spinelli, parado. Porque a nossa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, na parte de mobilidade, quando não está dormindo, resolveu acordar, resolveu simplesmente fechar o trânsito, parte dali da praça, para trocar um sinal que pode ser feito na madrugada, no final de semana. É impressionante. E o mais interessante, tinham 3 agentes da Altran, já são poucos, mas estão os 3, um do lado do outro, assim, de braço cruzado. Eu fico me perguntando, prefeito Renato Bravo, faz favor a Nova Friburgo, vai lá, manda tirar essa secretaria. Pelo menos vamos fazer economia de salário. Não vai ter que pagar um secretário que não funciona, né? Eu não vou dizer nem que é a culpa dele, porque não tem estrutura, né? A gente sabe que não tem planejamento, não tem engenharia de planejamento. Os sinais é uma graça. Quando eu estava vindo para cá, você sai de um sinal... eles estão trocando os sinais, está bonito, mas não tem nenhum sincronismo. É impressionante. Você sai de um sinal, quando chega o outro fechou na tua frente. Você pode vir na velocidade média. Eles não sabem o que é isso. Então me irrita, eu não sei o que é pior. A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana dormindo ou acordada. Eu prefiro dormindo, pelo menos não incomoda. Bem, outro registro que eu quero fazer, não posso esquecer, é a creche berçário São José. Essa trabalha direito. Então tem os dados na telinha aí. Se você não quer, não pode, que não quer depositar, pode também fornecer material de limpeza, né? Eles recebem lá material de limpeza, veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Você pode entregar lá no endereço da creche, que é na Rua José Ernesto Quinus, 53, Conselheiro Paulino, pertinho do Big Bro. Mas é bom conhecer a creche, ir lá falar com a Ellen Grades, que é importante ajudar a creche sim. Eu sempre falo, se o governo municipal desse conta, não precisava dessas entidades, mas como não dá conta, precisa, a gente tem que ajudar. Vamos agora para a minha ladainha, que é do bueiro que não boera. Não temos essa. Ah, não tem erro não? Tem sim, bueiro que não boera. Esse bueiro eu já ouvi falando ele há 6 meses. Ele já mudou, eu tenho que ir lá, o pessoal está me cobrando para ir lá comemorar o aniversário do bueiro que não boera, né? Isso é uma vergonha também, eu não entendo essa prefeitura. O troço está lá na rua, na Ponte da Saudade, que é na rua Professor César Guinle, número 1777, que é a rua Prefeito César Guinle, aliás, professor, não prefeito. Esquina com a Rua Noé Merdi, e não fazem nada, é impressionante. Então vou continuar falando, quem sabe. Bem, agora o último registro tem a ver com o programa da semana passada.
Quem assistiu o programa da semana passada, no último dia 4, assistiu um dos programas que mais repercutiu junto ao público nesses 16 anos que o Pensando está no ar. É impressionante. Foi o programa que eu fiz em homenagem homenagem póstuma ao Dr. Heródoto, né? Eu reprisei um programa que eu fiz com ele lá em 2005, que já foi uma homenagem naquela época. Mas repercutiu muito. Muita gente na rua me parou ao longo dessa semana, muita gente elogiando o Dr. Heródoto, elogiando a iniciativa minha de homenageá-lo, muitos contatos pelo WhatsApp, enfim, a gente observa que realmente o Dr. Heródoto era uma pessoa muito respeitada, mesmo aqueles que eram seus adversários reconheciam o valor nele, principalmente a visão que ele tinha da cidade e o incomensurável amor que ele tinha por Nova Friburgo, que muitas vezes falta aos nossos dirigentes. Se você não ama o que faz, não vai fazer direito, né? E nessa turma toda que me parou, muita gente falou que não é assinante da RCA, né? E não viu o programa, estava interessado em ver o programa, como é que faz. Como hoje todo mundo praticamente tem acesso à internet, né? Seja através do computador, tablet, smartphone, celular. Então a dica está aí, eu vou pedir, está aí na telinha. Quem quiser é muito fácil. O programa já está no YouTube. Chega lá no buscador do YouTube, escreve Pensando no Nova Friburgo, escreve Heródoto, vai aparecer lá. Programa do dia 4 e 5, assistam, copiem, faça o que quiser. É um programa que vale a pena assistir. O Dr. Heródoto estava muito à vontade, falou da vida dele, da infância, dos tempos de namoro, de como ele entrou na política, como ele foi vereador pela primeira vez, falou da polêmica lá de 64, quando ele assumiu. Enfim, vale a pena o programa. E falou até no final sobre morte, né? Parecia que ele estava já, né, se preparando para a passagem dele e que aconteceu. Então vale a pena. Agora teve uma coisa também que eu vi muito na rua, muita gente querendo que a cidade homenageie o Dr. Heródoto. De certa forma já estão homenageando na hora que falam dele, reconhecem o valor dele, mas eles querem homenagem física. Muita gente falou, Modesto, a gente precisa ter coisas físicas para homenagear Heródoto. Precisamos, por exemplo, muita gente está sugerindo que se coloque uma estátua dele em praça pública, aí, na Praça Demerval, Barbosa Moreira, na Praça Getúlio Vargas, na Praça de Olarim, enfim, muita gente sugerindo isso. E muita gente sugerindo também que dê nome dele a grandes artérias da cidade. Alguns até vão mais longe. Eu já vi gente sugerindo até trocar nome, por exemplo, da Avenida Costa Silva, que tem a ver com ele, que foi uma pessoa que, pelo menos para o meu gosto, não deveria estar o nome dele lá. Outros nomes também, tem gente que sugere que tem... Eu também sou dessa opinião que deve se botar nome de pessoas que têm vínculo direto com a cidade. Tem gente que acha que até a própria Praça Getúlio Vargas deve ser substituído o nome. Isso é uma coisa a se pensar. Então tem muita gente querendo homenageá-lo. E nessa esteira, o vereador que me perdoe aqui, mas tem muita gente criticando uma iniciativa da Câmara Municipal, que é nominar o Dr. Heródoto naquela estrovenga lá que existe lá, que é eu estou falando de estrovenga, não, eu sou um técnico, eu sei que é importante uma usina de asfalto, mas para homenagear o Dr. Heródoto é brincadeira. O que eu já ouvi, você sabe o que eu ouvi pessoas falando? Visão míope pequena, falta de sensibilidade dos vereadores. Quando eu estou falando do vereador, é o que está na rua, o vereador depois pode até explicar. Homenagear assim era melhor nem homenagear. Em nome do que fez Heródoto, isso não é homenagem, é uma ofensa. Então, não funciona, minha gente, parem com isso. Tem muita gente que não sabe uma coisa, eu estou falando que eu posso falar, que eu trabalhei com ele muitos anos. O doutor Heródoto nunca foi favorável, porque eu também não sou. Quem é engenheiro, quem é técnico, sabe que asfalto, principalmente em vias de encosta, não é bom. O ideal é que seja paralelo, sim. Por que paralelo? Primeiro porque ele diminui a velocidade do escoamento da água. A água escoa mais devagar, causa menos dano. O asfalto, por ser uma superfície lisa, ela desce muito mais rápido, causa mais dano. E segundo, o paralelo no seu intertravamento, ali sempre uma parte é drenada para ali. Então você melhora, se diminui o fluxo da água. Então ele não era favorável a isso. Poxa, botar o nome dele numa coisa que ele não gostava. Ele gostava de asfalto, sim, nas estradas. Mas na cidade, minha gente, pelo amor de Deus, eu espero que essa ideia não vá à frente. Não façam isso com o doutor Heródoto. O doutor Heródoto não merece. Eu sei que quem está fazendo de bem intencionado. Eu sei que eu tenho certeza. Só que o inferno está lotado de bem intencionado. Minha gente, quer homenagear Heródoto? Nesse ponto tem um vereador, eu vou falar até o nome, que é o nome Nassif, está propondo lá a Serra Mar, junto ao governo do Estado. Tem a ver com o doutor Heródoto, mas eu acho que tem que fazer uma homenagem importante ele aqui dentro, aqui na nossa cidade. Pega uma artéria importante. Eu acho que a homenagem tem que estar dentro do tamanho da pessoa. Por exemplo, a pessoa
morou num bairro, trabalhou pelaquele bairro, lutou pelo bairro, é natural que tenha uma rua em nome dele. Agora o doutor Heródoto foi um homem da cidade, da região, do estado. Vamos fazer uma homenagem digna do nome dele. Pelo amor de Deus, tire essa ideia de homenagear Heródoto Bento de Melo, dando-lhe o nome de uma usina de asfalto, de uma coisa que ele nem prezava dentro da cidade. Fica aí, eu estou falando sério, eu não levo isso a sério. Eu nunca vou chamar Heródoto Bento de Melo, quando eu falei estrovenga é nesse sentido, que eu sei que a usina de asfalto é útil, até que eu sou um técnico, sou engenheiro. Não posso falar mal de uma usina de asfalto, ela é necessária, mas não para nomear Heródoto Bento de Melo, não é? Isso posto, vamos ao programa da noite. O vereador que eu falei com vocês está aqui comigo, é um dos mais experientes e atuantes da Câmara, e hoje ele vem num momento muito importante, porque nós estamos falando da mudança da nossa Constituição Municipal, que é a Lei Orgânica do Município. A nossa foi aprovada lá nos anos 90, no início dos anos 90, são passados quase 30 anos, ela já, em muita coisa ela já não está fora do tempo, e ele vem se dedicando muito, ele é o relator do novo projeto. Nós vamos falar um pouquinho com ele sobre isso, sobre outros assuntos, mas vamos falar bastante sobre a Lei Orgânica do Município. Estou recebendo o professor Pierre, que eu agradeço o carinho, está sempre presente aqui comigo. Modesto, um prazer imenso estar contigo aqui novamente, também com o telespectador do Pensando Nova Friburgo, né? Com o Duva, com o Marcolinho. É uma honra imensa poder estar aqui, né? Ainda mais o último programa antes dos 200 anos da cidade. Então, receber esse convite para mim é motivo de honra e prestígio. Primeiro, estar aqui contigo e nesse momento tão especial da nossa cidade e, sobretudo, se discutindo a nova lei orgânica da cidade, a reformada lei orgânica da cidade, né, que é a nossa lei-mãe. Então, motivo de grande prestígio para mim estar aqui. Bem, antes da gente falar da lei orgânica, a gente vai fazer um sinal, vamos antecipar um pouquinho, a gente vai para o intervalo, porque na hora que for falar de lei orgânica, eu sei que vai levar um tempinho, porque tenho o que falar, tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Mega Feirão de Pisos e Revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Estamos retornando hoje, conversando com o professor Pierre, e vamos começar falando com ele sobre esse projeto de reforma, né? Uns chamam de reforma, outros chamam de nova lei orgânica. Quer dizer, se é reforma, se é nova lei orgânica, ele até pode explicar melhor, né? Mas é importante nós conversarmos falando. Ele que está diretamente envolvido, ele é o relator dessa lei orgânica, dessa nova Constituição. Então, fale dela, PR. Modesto, olha, tenho até que falar da forma como eu cheguei aqui. Eu estou aqui com um texto, né, da lei orgânica, inclusive que vai ser, já está disponibilizado no site www.novalof.com. É um site que todo mundo pode ter acesso a esse texto exatamente para consulta pública antes da votação terminativa, em segunda discussão, que vai acontecer em junho. Então, Modesto, foi tão curioso, eu conversava contigo até antes do programa, a forma emocionada como eu cheguei aqui. Porque eu vim de ônibus. E foi a coisa mais satisfatória para mim estar com essa lei na mão entre a população. A população viu, Pierre, eu com a lei, o que é isso? A lei orgânica da cidade. Está aqui o projeto base dela, pode sofrer uma alteração pequena, pontual, mas a base do texto está aqui. Então, o fato desse texto hoje transitar entre a população da cidade foi para mim de muita satisfação, Modesto, e um texto que vem sendo construído ao longo de meses.
né? O presidente Alexandre Cruz, no dia 1º de janeiro de 2017, ele apresentou a proposta de que a Câmara entregaria à Nova Friburgo uma nova lei-mãe. E designou-me, juntamente com outros colegas vereadores, para uma comissão de relatoria dessa lei orgânica, e eu como relator. Eu já tinha sido relator do regimento interno, e então designaram-me para essa missão. E a partir dali, Modesto, começou a refletir como organizar esse texto, até porque nós temos 5.570 municípios. Praticamente todos que já existiam em 1990 têm a legislação daquela época. Somente os municípios que foram feitos depois, e não tem muito tempo, logicamente, essa situação de paralisia em relação ao número de municípios crescendo no Brasil, porque houve uma paralisação, a gente tem leis orgânicas sempre para mais de 20 anos, pelo menos. Então, vai ser a primeira cidade do Brasil a fazer uma reforma in totum, ou seja, na sua totalidade, da lei orgânica. Ou seja, são mais de 28 anos, né? A nossa lei orgânica atual é de 5 de abril de 1990, ela dizia muito naquela época, mas com tanta mudança legislativa e com a dinamicidade da sociedade, quantas coisas se alteraram de lá para cá, ela hoje não mais responde pelos anseios da cidade e precisava ser reformada. Então, veio essa proposta da Constituição da Lei Orgânica, foi constituída uma comissão especial, inicialmente presidida pelo vereador Sérgio Lobach, que se afastou por questões particulares. Então, o presidente nomeou o vereador Johnny Maico, que hoje faz aniversário, e hoje também nasceu a filha dele hoje. Ah, é? É, a Sofia. Sofia. Aqui é a minha saudação, Johnny Maico, a Lohane. E nasceu às 18 horas. E no dia do aniversário dele, que coisa curiosa. Eu acho que ele fez isso de economia, hein? Não, e que... Eu acho que é para Pode ser. É uma boa medida essa situação. Primeiro, parabéns a você, a Lohane, é a Sofia, né? É, Sofia. Papai do céu, no mínimo de caminho da Sofia, mas tô achando que você deu um golpe no bolso aí, né? Faz aniversário você e a filha junto, já tá economizando o aniversário, né? Sem contar a curiosidade que ela ficou sabendo que estava grávida no dia do aniversário dela. É, né? O Johnny falou isso ontem na reunião da Câmara. Então, Modesto, o Johnny passou a presidir, o Zezinho do Caminhão, vice-presidente, teve um papel também espetacular, porque o Zezinho está, né, com a cirurgia cardíaca, ele não tem podido ir, tem tido a justificativa, né, até para ter orientação médica agora, no tempo que ele tem que ficar de repouso. A gente vai ver isso na próxima semana. Então, meu grande abraço também para o amigo, irmão Zezinho do Caminhão, que é um grande irmão mesmo, de coração, que está aqui no meu peito. Aproveito também para desejar aí pronto restabelecimento a você, Zezinho. Você é uma pessoa guerreira, você vai tirar mais essa de letra, tá? Com certeza, Modesto. E o vereador Luiz Carlos Neves, que também participou muito das audiências públicas, né? Ele é até o secretário, entre outros vereadores, colegas que compõem essa comissão. Mas aqueles que mais atuaram nas audiências públicas são esses, o Johnny Maico, presidente, eu, o Zezinho e o vereador Luiz Carlos. E esporadicamente um outro colega da comissão comparecia. E foram dezenas de audiências públicas, Modesto. A ouvir na população, uma das razões de ela ser também uma legislação substantiva é essa ouvidoria, essa auditoria da população frente às suas angústias, seus anseios, suas expectativas. E a partir dali, nós começamos o quê? A coletar informações da sociedade, e eu, no trabalho de relatoria, começando a compilar o texto. E aí um trabalho hercúleo. Porque como você compilar uma legislação nova, não tem no Brasil igual, porque ela tem dispositivos inéditos. Eu costumo dizer, a gente não inventa a roda, mas eu posso dizer que tem um motor novo aqui. Nós elaboramos um novo motor para a cidade poder andar, com medidas inovadoras que a legislação está trazendo. Então, uma legislação que, primeiro, ela tem que atender aos anseios públicos e da política pública. Então, todas as políticas públicas, eu posso dizer que em torno dos 701 artigos, com mais os 14 artigos que tem das disposições transitórias, totalizando 715 artigos, de todos esses, 400 artigos, aproximadamente, versam sobre as políticas públicas. Isso significa dizer o quê? Que a atual legislação, ela não contempla, por exemplo, criança e adolescente.
ela não contempla idoso, ela não contempla a juventude, ela não contempla em capítulo próprio os deficientes, as pessoas com deficiência, ela não contempla em capítulo próprio mobilidade urbana, ela não contempla em capítulo próprio trabalho, não contempla direitos humanos, não contempla o direito dos animais, que aparece na lei orgânica, a primeira do Brasil a ter, não contempla o direito das pessoas com orientação sexual diversa, LGBTI, tem aqui a previsão deles também, de direitos deles assegurados. Ou seja, é uma legislação muito ampla. Segurança pública, não tinha na outra. Você acabou de colocar muito bem aqui nos seus avisos que a Polícia Militar tem que receber dos cidadãos informações e o Poder Público Municipal tem que tomar medidas que possam mitigar a violência, que possam trazer seguridade à população de modo complementar às atribuições da Polícia Militar, da Polícia Civil. A segurança é uma questão de todos, não é uma questão de um ou outro. Então, assim, a legislação ela tem que ampliar. E, por exemplo, você não tinha, à época, a lei de transparência. Dentro da lei orgânica, no artigo 73 dela, que está aqui, né, nós temos um dos maiores artigos, porque tem que ter o poder público a capacidade de ser transparente, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Né? O capítulo, por exemplo, para você ter uma ideia, a lei orgânica atual, ela tem um artigo de turismo, o artigo 188. Como que uma cidade que tem vocação turística fortíssima, que tem todo um aparato turístico próprio, né, o saudoso prefeito Heródoto Mendes de Mello, que eu faço aqui a minha homenagem a Heródoto, né, pela visão, a gente conversava sobre isso. Heródoto, um homem de amor à Nova Friburgo, de planejamento. Eu fui vereador enquanto ele foi prefeito no último mandato. Fui, inclusive, crítico em algumas questões, mas altamente elogiativo naquilo que eu via de melhor no Heródoto. O planejamento e o amor à Nova Friburgo. Isso ninguém pode falar contra ele. E conta que ele não tinha isso. Isso eu testemunhei na vida pública e testemunhei também como cidadão e pela orientação dos meus pais, que sempre falavam de Heródoto. E falar que Heródoto fez pelos pobres, eu recebi uma crítica disso. Foi o que mais fez. As pessoas têm que lembrar dos imóveis, o edifício do Conjunto Dom Bosco, tem que lembrar lá dos Tiradentes e Amparo. Quantas coisas Heródoto fez pelo pobre. Aí me falaram, como é que pode um vereador de um lado social falar de uma pessoa como Heródoto? Vou falar sim, vou defender Heródoto. Falo publicamente, defendo sim. Todo mundo erra, como todo mundo acerta. E Heródoto acertou muito nessa cidade. Certamente acertou muito mais do que errou. Muito mais do que errou, não tenha dúvida. Então, quando a gente pega uma legislação que fala de transparência, porque tem uma legislação brasileira de transparência. Quando a nossa lei orgânica atual foi feita, não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha lei de licitações, não tinha lei de diretrizes e bases de educação, não tinha o Estatuto do Idoso, não tinha o Estatuto da Igualdade Racial, não tinha a Lei Maria da Penha, porque a gente tem um capítulo próprio dos direitos da mulher aqui. Ou seja, uma série de legislações, né? A Lei Federal, a Lei 12.587, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, não tinha. Como que a lei orgânica mantém ainda o quantitativo de artigos de 28 anos atrás? Aí tem uma pergunta a fazer. Nós já até conversamos fora do ar sobre isso. Né? A minha preocupação é a preocupação de muita gente. Na hora que você fala que ela tem 715 capítulos... Artigos. Artigos. Hoje a nossa, eu acho que tem 300 ou 400, né? 300 e pouco. Então você fala, mas peraí, não é artigo demais não, as pessoas não vão se perder. Como é que faz para as pessoas conseguirem andar no meio desses 715 artigos e realmente tirar proveito e não ficar uma letra morta em pé? Ela vai ser a maior do Brasil, né? Ela é o dobro de tamanho da atual lei orgânica. Mas vai observar que o que responde por esse dobro são as políticas públicas que não existiam. Sim, mas como é que eu vou fazer para não me perder Como nela? É que faz isso? Eu tive muita preocupação enquanto relator. Eu vou até aqui passar aqui, que é interessante, é simbólico, passar aqui as suas mãos, que é o primeiro programa que recebe em mão a lei orgânica, é o Pensão Nova Friburgo, né, ela consolidada com as emendas, né, que estão para serem apreciadas ainda, podem vir outras. Mas o que eu fiz, qual foi a grande preocupação? E isso que deu muito trabalho. A estruturação do texto.
Tanto que as emendas que saíram aí foi quando, na hora da leitura, que nós fizemos uma leitura de quase 30 horas desse texto, eu observei que estava com problema de infraestrutura textual. Então eu refiz a parte do texto. Tem partes do texto que receberam transplantes. Literalmente, as emendas vão aparecer na segunda votação. Por quê? Porque tinha que facilitar o acesso a quem quiser ler. Então vai ser mais fácil de ler essa lei orgânica com 715 artigos do que ler a lei orgânica atual com 349 aproximadamente artigos. Isso eu digo categoricamente, porque ela está muito dividida e ordenada de acordo com as temáticas. Para se ter uma ideia, um dos primeiros artigos da lei orgânica atual é o direito do consumidor. Ela está lá no meio de direitos fundamentais da administração pública. Olha só, a gente tem direito do consumidor, mas está lá em política pública. Então ela está estruturadamente, ela não está tão equilibrada. As pessoas vão ter facilidade em abrir. Eu quero saber direito da criança. Está fácil? Vai estar fácil, vai estar lá. Porque você pode ter um texto de 20 folhas incompreensível e pode ter outro de 1000 compreensíveis. Exato. Nós estávamos até falando sobre o livro, a Bíblia, né? Exato. Que é um livro fácil de, se quiser ler e entender, é fácil. E olha que é um livro grosso. Porque tem a divisão que é categórica, Antigo Testamento, Novo Testamento. É bem dividida, né? Livros sapienciais, livros proféticos. Então ela tem divisão, livros históricos. É verdade que quem consolidou sabia entender como fazer. Exato. Então eu coloco essa preocupação, mas eu reconheço. Muitas vezes um texto de 20 páginas é mais confuso do que um de 1000. Depende da forma como ele é apresentado. E um outro fator também, Modesto, é a relatoria. Geralmente são nomeados subrelatores, essa lei não teve. E muitas vezes as pessoas pensam assim, foi um assessor que escreveu. Não, fui eu que escrevi. A minha assessoria, como outros membros da Câmara que ajudaram, até assessores de outros colegas, cito aqui, quero enaltecer aqui a figura do Luiz Felipe Saturnino, do Rafael Coelho Bastos, do Fernando Seixas. Foram 3 assessores da Câmara de Vereadores que foram altamente colaboradores na revisão do texto, me auxiliaram. Esse texto também nós tivemos o quê? A visita do procurador da Prefeitura, o doutor Sávio Rodrigues, que já fez propostas colaborativas ao texto, dando acuidade executiva ao texto. O Fernando Seixas, por exemplo, foi da Secretaria de Saúde. Ele trouxe a acuidade executiva à parte de saúde, que já estava muito bem feita, que eu tive, inclusive, como a gente teve a audiência pública da saúde, que ficou um dia inteiro, um sábado inteiro, mas eu quero aqui reputar a figura da técnica de saúde, que ninguém sabe mais SUS na cidade do que dona Sueli Escotelaro, que eu fui como orientando e ela como a minha orientadora de mestrado. O tamanho conhecimento que ela tem de saúde, só pegar o texto para ver. O Fernando Seixas foi como um ex-gestor e deu a lapidação de acuidade executiva. Então, a legislação hoje, quem pega o capítulo de saúde, é extenso, mas dá para entender como é que funciona a saúde. É isso que é interessante. Ela tem que ser fácil de compreensão. Tem uma outra questão aí também que a gente sabe, né? Você falou muito de políticas públicas e de direito, né? Claro, quem não gosta de dizer que você tem direito a alguma coisa, né? Todo mundo fica feliz. Ó, você tem direito de no jogamento de graça, você tem direito... Todo mundo fala isso. Mas uma coisa que eu aprendi, que não existe almoço de graça. Se eu estou te dando um direito, alguém vai ter que bancar esse direito. Nós não corremos o risco de ter uma lei orgânica extremamente generosa, sem saber de onde vai arranjar o dinheiro, e aí a pessoa descobre que tem um monte de direito, mas não tem como exercê-lo? Aí a questão da administração pública é se organizar bem. Sua pergunta é muito boa. É muito boa, que se trata de uma organicidade do Poder Executivo. As políticas públicas, elas são gerenciadas, inclusive, com verbas do governo federal. Isso aí houve um estudo da legislação, né? Inclusive de repasses e de administração pública. A parte, por exemplo, de receita, é um absurdo o município não ter um número de fiscais de ISS, de IPTU, seja lá, né, o setor de ITBI, que tem hoje. O artigo 239 do texto, se eu não me engano é este, aponta que o município deverá instituir uma lei que estabeleça um número mínimo de fiscais. A gente tem 3, 4 fiscais de ISS, quando a gente deveria ter muito mais, Modesto. E aí a gente deixa de arrecadar, porque muita gente paga o imposto, mas tem aquele que não paga. Só esse ano, com uma reformulação que a Prefeitura fez no setor tributário, houve uma arrecadação de milhões de reais
de quem não estava fazendo pagamento. Então, o dinheiro público, se a gente tiver uma boa gestão, ele aparece. É lógico que não tem só direitos, não, tem deveres também. E tem também situações de inteligência e desenvolvimento econômico. Porque a legislação, a parte de política pública, ela não versa só direito, ela versa também estratégia de planejamento para o desenvolvimento econômico da cidade. A política pública, já que a gente está versando sobre ela, ela é dividida em 3 grandes partes. Tem um preâmbulo que trata da organização espacial, do direito de propriedade e do planejamento. Dentro do planejamento, eu tenho a previsão, eu tenho o plano diretor à luz do Estatuto das Cidades, que não tinha quando a lei atual foi feita. Nós temos o Instituto de Planejamento Urbano e Rural, a previsão dele em lei, e também o Sistema de Informações do Município, o SIM, que está sendo criado pela lei orgânica, com todas as informações do município. Hoje, você que trabalha na área de comunicação sabe muito bem que é aquela expressão, quem não se comunica, se trumbica. Já dizia o Chacrinha 40 anos atrás. Olha aí, então tem que ter sistema de informação. A própria saúde tem o SIS, está sendo estabelecido o SIS, o Sistema de Informação da Saúde, com prontuário, as questões eletrônicas têm que existir. Não é possível não ter um prontuário eletrônico hoje. Não, isso é inconcebível. Né? É totalmente inconcebível. O artigo 64 prevê o projeto eletrônico público administrativo. O município vai ter 24 meses para ter um sistema eletrônico de todos os processos administrativos, tal qual ocorre no judiciário. Isso vai facilitar o acesso do cidadão e da própria Câmara de Vereadores na fiscalização dos processos públicos. Hoje eu diria que só existe um motivo para você no serviço público não querer usar a tecnologia. É não querer informar. Exato. Fora isso, não tem outra justificativa. Hoje é muito fácil você digitalizar tudo. É fácil e não é caro. Então eu só vejo uma razão. Vamos dizer 2. Preguiça. E não querer esconder, não sei porquê lá. Já está na hora da gente ir para o intervalo? Aqui é fio, né? E as políticas públicas. Voltamos daqui a 2 minutos. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação, vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando. Eu vou pedir só ao PR para usar mais 2 minutos só para terminar a lei orgânica, senão eu não consigo falar outros assuntos com ele e nós só temos mais 15 minutos. PR, 2 minutos só para a lei orgânica. Então, continuando. Então, você entra com esse preâmbulo. Depois eu tenho o quê? Na continuação das políticas públicas ao cidadão. Depois nós vamos entrar com a política urbana e de desenvolvimento urbano. Aí vem uma série de capítulos específicos e altamente modernos da lei orgânica, sobretudo com relação ao uso de energias renováveis e também com energia de geração de gasto zero. É altamente inovadora a questão da remodelagem urbana prevista na lei orgânica no projeto. Temos a subseção de remodelagem urbana, à luz das smart cities, à luz de zonas mistas e à luz também de uma cidade sustentável para as pessoas. Esse é o planejamento para anos para a cidade, que tem que ser desenvolvida dessa forma. Depois entra vários capítulos dessa área, que não dá para falar de todos aqui. Aí entra uma segunda parte, desenvolvimento econômico. Aí vem os dispositivos de desenvolvimento econômico da cidade. Essa área é muito interessante na área de indústria, comércio e serviços. A área de turismo, microempresas
empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, turismo, cultura, agricultura. O capítulo de agro-silvo-pastoril, que pega todo esse conjunto, é sensacional. O turismo, que tinha um artigo, tem hoje uma série de dispositivos destacando o turismo receptivo. O trade turístico da cidade, né? A cultura, tem a questão da memória, a questão da biblioteca. E também a gente maltrata a nossa memória, maltratamos demais. E essa memória é linda, os 200 anos claro. mostram isso. E a gente maltrata ela. Deveria estar sendo mais explorado os 200 anos agora. Nós não temos um museu, coisa assim do gênero. Que museu vem de musa, de beleza. A gente tem que ter uma beleza histórica incrível. E aí sim, depois do apazamento econômico, vem as políticas sociais, de direito social. Então a gente tem 3 grandes partes e um preâmbulo na política pública do município, facilmente identificável. Inclusive lá fala da política sobre drogas. Por exemplo, o Poder Judiciário, a promotoria, por exemplo, da infância e juventude, né, o juiz ou a juíza da infância e juventude vai ter um instrumento de apoio no âmbito do município para poder executar, né, com base na legislação federal, que é própria disso. Mas o município vai poder colaborar. Então, é uma lei orgânica nova, que traz terminologias novas, princípios novos de modernidade de economia compartilhada e criativa, como é o caso do coworking, as startups e o co-living na questão de habitação, e dando todas as autorizações possíveis ao município para questões de incentivo e desenvolvimento econômico. Eu vou propor a você, quando a gente realmente tiver ela aprovada, publicada, eu quero fazer um programa mais específico, a gente só vai falar de lei orgânica, alguns pontos específicos, porque eu penso o seguinte, se a gente tiver uma ferramenta dessa e nós não conseguirmos divulgar, não vai adiantar muito. Nós temos que estimular a divulgação dela para as pessoas procurarem, abrirem, baixarem, lerem, isso ir para as escolas, isso para ir para as entidades, eu falo aqui muito de entidade. Tem que ir, senão não adianta nada. Nós não adiantamos ter uma ferramenta maravilhosa se não usamos. Pode ter uma ferramenta de última geração, se ficar dentro da gaveta não resolve nada. Então a gente tem que estimular, os meios de comunicação têm uma obrigação com a nossa cidade a ajudar a estimular essa lei. Se a gente encontrar coisa que a gente acha que não é bom, não importa, modifiquemos. Exato. A Câmara Municipal está aí mesmo para isso. Tanto que, só para concluir, Modesto, até para reforçar, esse texto está disponível a qualquer cidadão na internet, www.novalonf.com. Tem o acesso para poder acompanhar, inclusive para dar sua sugestão, porque a gente pode fazer algum ajuste ainda até a votação terminativa. Tá é esse o objetivo. E tem dentro dela um comitê, estabelece um comitê de acompanhamento da lei orgânica. Ela vai ter controle social. Pierre, nós só temos 10 minutos para falar de alguns assuntos rápidos. Vamos sair da lei orgânica, vamos para 200 anos. Essa Nova Friburgo de 200 anos, era a Nova Friburgo que você imaginava encontrar, por exemplo, há 10 anos atrás? Já falei, nós temos que comemorar, é uma data nossa. Mas você achava que essa data poderia ter sido tá sendo comemorada de uma forma... Você acha que poderia ser melhor do que está sendo? Sim, sim. Tem que ser comemorado, você concorda? Tem. Não, isso, a cidade, você foi muito feliz na sua fala, eu concordo em gênero e número de pessoas assim embaixo. A gente não tem que agora avaliar governo, tem que olhar Nova Friburgo. A governo a gente vai fazendo no dia a dia. Agora, no dia do aniversário da cidade, no período, vamos celebrar Nova Friburgo. Agora, eu entendo que poderia ter sido feita uma construção em que hoje nós não tivéssemos uma população carecendo de medicamentos básicos no Hospital Raul Sertã e nas unidades básicas de saúde. A gente poderia ter hoje uma Nova Friburgo de 200 anos com um transporte público de maior eficiência e qualidade. Nós poderíamos ter uma cidade hoje, Nova Friburgo, com uma infraestrutura urbana de mobilidade bem melhor, inclusive 200 anos, Modesto, com um plano de mobilidade, acessibilidade urbana. Nova Friburgo, em 2019, a partir de 3 de janeiro, se não tiver o plano de mobilidade até lá, ficará impedido de receber qualquer verba de mobilidade do governo federal. Então, eu esperava uma cidade com 200 anos que pudesse estar ofertando à população pelo menos o básico, o essencial, que hoje, infelizmente, não está ofertando. Então, isso me incomoda. Você destacou a questão da memória. Nós temos uma história sensacional. Deveria estar sendo mais explorado nesses 200 anos. É lógico, a prefeitura vai fazer coisas interessantes?
Vai, a gente não pode chegar e dizer que não vai fazer. Vai. Agora, poderia estar fazendo de uma forma a explorar de modo mais barato, porque, sinceramente, gastar 625 mil reais com cachê de artista, podia chamar um. Para que 625 mil? Esses 625 mil poderia estar deixando um legado concreto na cidade. E a gente não vai deixar, pelo menos por parte do Executivo. Então, isso realmente me traz um pouco de parcial frustração. Não total, porque a cidade é muito maior do que isso. E tenho visto, por parte do governo, alguma boa vontade em agir do jeito dele. Respeito, agora não seja plenamente a minha concordância com os 200 anos como está. Eu vou falar a primeira coisa. Se comenta na cidade, no dia 16, grupo de pessoas vão para a rua protestar de preto. Vão fazer uma grande bobagem. Procurem outra data. Procurem outra data. Se fizerem isso, eu diria que é gente de miolo desse tamanhozinho assim. Tem outro dia. Vai para o dia 17 para frente da prefeitura, faça barulho lá. Agora, no dia da festa, vão incomodar muita gente e corre o risco de serem escorraçados. Esse é o tema. Agora, por exemplo, isso que você falou da festa. Eu não consigo compreender uma festa lá, não tem nada contra o pessoal de Conquista, mas lá, distante da população, tá? Que não tem nem lugar para estacionar, porque não pode estacionar. Vão cobrar. Vai ter exploração lá. Vai ter isso aí. Você fica perguntando, então é por quê? Qual o interesse tem? E realmente, para mim, festa tem que ser aqui. Nada. Mas então você não quer que o pessoal de Conquista? Não, não é isso. Que a concentração populacional está aqui. Nós já tivemos ali na Alberto Brown mesmo, quem não se lembra um show do Sérgio Reis ali? Podia ser ali. Eu estou falando com você, não precisa ser 5 dias, no próprio dia. Realmente, agora não adianta falar muito mais, que já está aí, né? Agora, quem tem que comemorar são os 200 anos, somos nós. Então, minha gente, querem protestar? Protestem outro dia. Não estrague a festa da cidade. Vocês não vão incomodar o prefeito Renato Braz, não. Vocês vão incomodar aqueles friburguenses que gostam dessa cidade. Então, tomem jeito, né? Tomem jeito, façam-me um favor, né? Não venha com esse papo que tem direito, não, porque o direito de um termina no começo do outro. A grande maioria quer comemorar a data da nossa cidade. Quem é contra o prefeito, quem é contra Joaquim, Pedro, Mané, seja depois, mas no dia não. Me diga uma coisa, você acha que... E da Câmara Municipal? Será que a Câmara Municipal... eu sei que falar da própria carne é difícil, né? Mas será que a Câmara Municipal está fazendo por jus a ser a Câmara Municipal dos 200 anos? Olha só, o fato de apresentar a lei orgânica é um grande presente dos 200 anos, né? Esse é um legado legislativo, mas é lógico que não se confina, embora seja uma legislação fundamental histórica, o trabalho do Poder Legislativo também tem outras atribuições. Eu entendo que o Poder Legislativo, Modesto, tem muito a avançar. Vai dizer assim, você está satisfeito com tudo? Não, a gente está num progresso. A gente tem um trabalho zeloso frente à presidência, dentro do Poder Legislativo, a gente vê claramente isso. Agora, tem lógico o trabalho dos 21 vereadores. E aí a gente precisa avançar. Eu entendo que a nossa relação de comunicação com a sociedade, até mesmo de atenção à sociedade, dentro das competências legislativas, tem que estar mais clara. Eu entendo muito que o ato comunicativo, a própria lei orgânica vai ajudar, é que a gente tem que levar para a população a nossa real função. E dentro dessa real função, atuar da melhor forma possível. Porque senão fica muito nebuloso o trabalho legislativo e acaba que a Câmara não consegue desempenhar em plenitude a sua função constitucional. Agora, você sabe que nós já fomos a parada de um caminho, o caminho do céu, né? J.G. Araújo Jorge disse isso um dia. Eu fico me perguntando, não estou falando dos políticos, não, estou falando do nosso comportamento na cidade, de um modo geral. Será que a gente está merecendo esse título hoje nos 200 anos? Ou será que nós também, como povo, estamos deixando a desejar? Olha, Modesto, Nova Friburgo é uma cidade muito especial. Ela tem uma história muito bonita e eu acho, sim, que é uma quarta parte coletiva. Depois que teve a tragédia climática, a gente viu a cidade sofrer um impacto emocional. E parece que ficou um peso na cidade. Até hoje eu sinto isso. O clima é pesado? Há um peso, há um ranço, há uma coisa assim, você não vê um sorriso na cidade. Sempre tem uma trava. E eu acredito, Modesto, que a gente precisa renovar isso. Eu acho que até
essa questão dos 200 anos, simbolicamente, a gente sabe que a questão é um dia como o outro, que vai seguindo, mas ele tem uma simbologia muito forte. Eu acho que essa simbologia do bicentenário tem que gerar em nós uma renovação, uma fênix, de a gente olhar a cidade de forma mais colaborativa e mais construtiva. Cada cidadão tomar para si a sua responsabilidade pela cidade, nos atos simples do cotidiano. É o papel que vai no chão. Né? É o olhar a cidade, é o problema que vem apontar para melhorar. É o processo construtivo e não só crítico. Porque criticar, todo mundo é capaz de criticar. Agora, criticar e construir, esse é o grande desafio. Porque a crítica é válida e necessária, até porque eu sou. Agora, eu tenho que fazer um processo construtivo. E isso parte para cada um. Então, eu entendo que mais do que aniversário de 200 anos, nós precisamos ter uma reformulação de comportamento. Né? Olhar a nossa cidade com olhos livres, como é o próprio nome da cidade, Friburgo, Cidade da Liberdade. E a gente precisa libertar nossa cidade de todas essas amarras históricas, recentes ou não, inclusive políticas também, que acabam proibindo a cidade de se desenvolver. E a cidade ter ousadia, sair do provincianismo e pensar como uma cidade do século XXI. Eu espero que essa ferramenta, a nossa Lei Orgânica do Município, ajude-nos isso. Eu diria que está faltando a gente sermos mais, digamos, termos mais empatia com a cidade e com o friburguense. Nós olharmos mais o próximo. Por que eu tenho que parar na fila dupla se eu vou atrapalhar um outro friburguense a transitar? Por que eu tenho que jogar um lixo na rua, como eu já ouvi, e fiquei muito bravo com a pessoa, e mais bravo ainda que não era uma pessoa já que deveria ter a visão, já era da minha idade mais ou menos, dizer que jogava lixo na rua porque um absurdo, né? O gari tinha que ter serviço. Mas falta um pouco mais de empatia na gente, respeitar o próximo. Nós temos muitos bons friburguenses. Tanto é que aqui muita coisa funciona. Eu chamo da Nova Friburgo que dá certo. Quanta coisa boa a gente faz, não é? Tanta gente. Eu não vou, elas passam aqui pelo Pensando toda hora. Mas falta a gente ter um pouco mais disso dentro do caminho fazer. Amor, nós falamos aí de Heródoto, ter amor profundo. Vamos amar profundamente a nossa cidade. Se não quer amar a nossa cidade, é um direito. Vai amar outra, ponto. Não tem problema, não. A gente quer aqui em Friburgo, friburguense que ama a nossa cidade. E amar a nossa cidade significa amar as coisas da nossa cidade. Não adianta ficar só falando mal do prefeito, só falando mal dos vereadores, só xingando o político e não fazendo a parte da gente. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa que para em fila dupla, que joga lixo na rua, que avança sinal, né? Para na porta de uma garagem, não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, se acha no direito de criticar um político, se acha no direito de criticar o prefeito, com essa teoria que paga o imposto. Olha, a maior parte dessa turma que fala assim, eu pago imposto, você vai olhar, muitas vezes não paga imposto nenhum. Onde mora não paga IPTU, está com o IPTU atrasado, se é comerciante às vezes não paga imposto nenhum, claro que tem uma grande parcela que paga. Mas então é isso aí, eu estou com você nessa aí. Nós precisamos talvez, eu não sei se foi ranço da tragédia, que foi dura mesmo para a gente, mas nós temos que nos amar mais um ao outro assim, e ser empatia simples, né? Pé, já estou recebendo sinal, você já viu, né? Aqui eles me pegam no pé. Poupou, né? O Marconinho, obrigado pelo carinho você em cima. Meu flamenguista cansado, que dificuldade, onde para se classificar, hein? Que coisa, hein? Eu doido para aquela bola na trave no final não entrou, né? Pelo amor de Deus. Eu sei. Pierre, obrigado. Você sempre é uma pessoa que toda vez que eu ligo para você, você não tem ai me dói. Você está sempre disposto a colaborar e participar do Pensando. Eu agradeço. E eu quero agradecer, eu estou vendo o seu trabalho. Isso aqui é um trabalho penoso. Então, eu agradeço como friburguense esse trabalho seu. Modéstia, o vereador tem a obrigação de fazer. Com isso que eu estou vendo aqui, do jeito que está, não. Isso aqui a gente vê que, falando em amor, né? Eu tenho certeza que tem amor aqui muito dentro, amor, tá? Muito amor. A telinha para sua despedida. Obrigado, Modesto. Muito obrigado a oportunidade. Vou finalizar com o que eu comecei. Honra e prestígio estar aqui, poder ter sido entrevistado por ti nessa oportunidade de 200 anos da cidade, o último programa antes dos 200 anos, isso é histórico para mim, marca aqui dentro, né? Sobretudo falando da lei orgânica, e ter a oportunidade de, com todo o respeito, adentrar a casa do telespectador do programa Pensando Nova Friburgo
e mandar a minha saudação e o parabéns para a nossa cidade. E uma coisa que o Modeste falou com muita propriedade, é amor. A gente tem que amar. Quando a gente ama, a gente não prejudica. Quando ama, a gente não prejudica aquilo que a gente ama. E a nossa cidade precisa de amor, porque bonita ela é por natureza. É isso aí. O pensamento hoje, esse vem de Oscar Wilde, grande escritor, poeta e dramaturgo britânico que viveu no século XIX. Ele disse o seguinte, entre tanta coisa boa que ele disse: o progresso não é senão a realização das utopias. O progresso não é senão a realização das utopias. Interessante que eu estava escrevendo essa frase e em frente a mim tem um colega, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, um amigo antigo, que é o Roberto Viana. E eu falei: Roberto, essa frase se aplica a quem? Ele falou assim: Dr. Heródoto, que ele vivia nas utopias. Então isso aí é uma homenagem a mais ao Dr. Heródoto. A gente só consegue andar, só consegue avançar se a gente pensar grande, senão não avança. Então tá aí. O progresso não é senão a realização das utopias. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana.